Crônicas 13, verso 7. Essa mensagem Deus deu ela para mim essa semana. Eu já falei outras vezes sobre esse texto, mas eu não peguei mensagem antiga, essa aqui que Deus falou comigo, e eu quero que Deus fale com você também. 1 Crônicas 13, versículo 7. Olha só. Primeira Crônicas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 6. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. A arca de Deus foi levada da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam perante Deus com toda a força e cânticos, com harpas, alaúdes, com tamborins, símbolos e com trombetas. Chegando à ilha de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e ele o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. Davi ficou muito contrariado pelo fato do Senhor ter ferido Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Porque Davi não trouxe a arca para a cidade de Davi, porém fez que a alojasse na casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Senhor nosso Deus, falai conosco, derramai a tua graça sobre nós, que possamos, Senhor, sair daqui cheio da tua presença, que possamos sair daqui, Senhor, com aquela mensagem no coração, de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor tem uma mensagem para nós, de que nós não estamos servindo ao Senhor inutilmente. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Sentar, igreja. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. E o nosso tema é: se prepare. Se prepare para receber a Arca em sua casa. Amém? A Arca da Aliança, era uma caixa de madeira, né? Uma caixa de madeira, como a ilustração que você está vendo aí, só que muito maior, revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro dela era guardado as placas de pedra que estavam escritos 10 mandamentos. E nela também eram guardados outros objetos sagrados que Deus mandou. Né? Lá em Hebreus 9, verso 4, lá lista o que tinha dentro da arca, resumidamente. Onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso, e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então a arca, dentro da arca tinha o quê? Tinha um vaso com maná, que desceu do céu e por 40 anos alimentou o povo de Israel. O povo alimentado com o pão do céu. Você não vai ser alimentado com o pão desse mundo. O seu alimento vem do céu. O que te alimenta a sua alma vem do céu. O que alimenta seu corpo vem da terra, vem da plantação dos animais. Mas a sua alma só é alimentada com aquilo que vem do céu. O céu é aquilo que te alimenta. Ou você se alimenta do pão do céu, ou então você é um crente vazio. A arca simbolizava a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel.
E também a arca simbolizava a presença máxima de Deus. E a arca da aliança ficava no Santo dos Santos. E era tão sagrada a arca da aliança, mas tão sagrada, que quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, nesse dia, todos os dias que o sacerdote entrava, não havia nada de diferente. Porque na roupa do sacerdote, na sua hora do seu manto, a saber, na barra do seu manto, tinha algumas romãs feitas de ouro, revestidas de ouro, com as pernas de um sino. Enquanto ele andava, aquilo ali estava fazendo barulho. Mas quando era o sumo sacerdote, tinha algo diferente. Amarrava-se uma corda no pé dele. Para quê, pastor? Porque se ele entrasse no Santo dos Santos e Deus não aceitasse o seu sacrifício, ele morria lá na hora. Deus matava ele e ninguém podia lá pegar, então arrastava o homem pela corda. Pastor, era tão sagrado assim, era tão sagrado, mas tão sagrado, que quando ele entrava no Santo dos Santos, a última coisa antes de passar o véu, que ele, a última coisa a passar, era o altar do incenso. Lá ele acendia o seu incensário, e quando ele entrava, a fumaça enchia o Santo dos Santos, de maneira que impedia que ele olhasse claramente para a arca. E na arca da aliança ficavam os dois querubins, de ouro voltado um para o outro, como está na gravura. E essa peça redondinha que você está vendo em cima da arca, ela é em torno de 1 metro de tamanho, 1 metro mais ou menos, por 50, 60 de diâmetro. E é dado o nome de propiciatório. E era ali que o sumo sacerdote trazia lá do altar do holocausto o sangue daquele cordeiro, e passava pelos pães da proposição, pelo altar do incenso, e o sumo sacerdote aspergia no altar, naquele propiciatório, o sangue. E se o Senhor aceitasse, a glória dele descia. Era algo maravilhoso, era o máximo para o povo de Israel. E esse altar, a arca da aliança, representa a presença de Deus. E é interessante, irmão, o sumo sacerdote, só ele entrava no Santo dos Santos, e ele se preparava o ano todo. Era o máximo do seu ministério, entrar no Santíssimo e lá ter comunhão plena com Deus e ver a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. Só que segundo Hebreus capítulo 10, nós podemos entrar confiadamente na presença de Deus hoje, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. Nós temos agora grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo Jesus. Então você pode entrar no Santo dos Santos todo dia. Como, pastor? Através da sua oração, através da sua comunhão com Deus, através do seu sacrifício, porque oração é sacrifício, jejum é sacrifício, vir à igreja é sacrifício, dizimar é sacrifício, ofertar é sacrifício, e quem não sacrifica, Deus não o abençoa. Ou você sacrifica, ou Deus não te abençoa. Não podia entrar no Santíssimo sem o sacrifício trazido lá do altar do incenso. O sangue do cordeiro era levado para o lugar santíssimo. Sangue representa sacrifício, representa morte. Você tem que morrer para o mundo e nascer para Deus hoje. Então se prepare para receber a arca em sua casa. Olha só, nós vemos aqui no capítulo 13, nós vamos ver que o povo de Israel já havia muito tempo que não fazia valer da arca da aliança. Olha só, e Davi ajudou o povo de Israel e falou: vamos trazer a arca da aliança de novo para Jerusalém, vamos trazer ela para cá. E segundo 1 Crônicas 13:8, o povo estava alegre. Davi e todo o povo se alegravam perante Deus. 1 Crônicas 13:8, poder. Com todas as suas forças, com cânticos, com harpas,
com saltério, com tamborins, símbolos e com trombetas. O povo estava alegre. Davi estava alegre. O crente tem que se alegrar na presença de Deus. Você, servo de Deus, tem que se alegrar na presença do seu Deus. Se alegrar, como eu digo, é você saber que você está na presença daquele que tudo pode. Você não vem para a presença de Deus olhando para os seus problemas, não. Quando você está na presença de Deus, não tem problema, não tem dificuldade, não tem dor, não tem sofrimento, porque aí é só alegria, porque um dia nós vamos estar na presença dele e vai ser eternamente. Então a Bíblia diz em Romanos 8:18, olha, tudo que eu passo hoje, o sofrimento desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de vir. Irmão, você não pode se entristecer. Para de ficar olhando para os lados, para de ficar olhando para os problemas. Se alegre no Senhor. Davi estava alegre, o povo de Israel estava alegre. Você tem que se alegrar, pois o Senhor quer pousar na sua casa hoje. Ele quer ir para o seu lar. Só que como nós sabemos, algo deu errado. Porque tudo que começa errado, acaba errado. A ideia foi maravilhosa de fazer a arca, fazer um carro novo para a arca. Quando a arca da aliança foi tomada pelos filisteus, em que os filisteus colocou a arca? No carro novo. E o animal que estava conduzindo era novo, com a cria nova, com o bezerro novo. Parece que Davi teve uma ideia maravilhosa, mas tudo que começa errado é errado. Você não pode ser abençoado se você não quer consertar a sua vida. Chegando, verso 9, chegando à ilha de Guidom, estendeu usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois já tropeçaram. Então se acendeu a ilha contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão, e morreu ali perante o Senhor. Não estava indo bem, não estava indo certo. O povo estava alegre. Só que a arca não podia ser tocada por ninguém. Pastor, o sacerdote, quando ia carregar ela, tocava nela. Só no varal tinha 4 argolas em volta dela. Cadê? Tinha 4 argolas em volta dela. Tinha 4. Aqui não tem, mas a Bíblia diz que havia 4 argolas em volta da arca. Para quê? Para passar os varais, porque ninguém podia encostar nela. Colocava-se ali, depois que o tabernáculo estava armado, e nenhuma vez, só uma vez por ano que entrava ali. Como é que carregava ela no ombro do sacerdote? Deus quer habitar em você, não numa imagem. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar no seu lar, na sua vida. Então, algo deu errado, Davi se entristeceu. E a arca foi parar na casa de um sacerdote. Um da família de Corá. Corá é um dos salmistas, autor do livro dos Salmos. Você já deve ter ouvido Salmos de Corá, os filhos de Corá. Então esse homem, Obed-Edom, era da família de Corá, e ali ele estava preparado para receber a arca. Como é que eu sei? Porque havia alguns requisitos para receber a arca, e esse homem tinha todos eles. Como a arca, como Uzá morreu, Davi se entristeceu, a arca foi para a casa de Obed-Edom, que era o sacerdote mais próximo. E a casa daquele homem recebeu a arca. Provavelmente preparou o local certo. E aquele homem agora mudou o ritual da sua casa toda. Quando Deus entra na sua vida, tudo muda, irmãos. A sua maneira de falar, de agir, de pensar tem que mudar. Aquele homem se consagrava o ano todo como sacerdote. A vida dele era servir a Deus. A vida dele é para o seu serviço. Mas tem muitas pessoas que não estão se preparando para ser abençoado. Talvez você ache que a bênção vem por acaso, não vem. A bênção não vem por acaso. A bênção é colher
quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, 3 vezes. Mas foi o suficiente para todo mundo ver: a casa desse homem mudou, a sua vida mudou, ele foi transformado. Deus lhe deu riqueza, prosperidade e bênção. Porque eu sei, porque avisaram Davi: ó, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Deus abençoou aquele homem, porque a arca foi para a sua casa. Sabe o que diz lá em Lucas 19, verso 5? Zaqueu estava na árvore, lá no sicômoro. Jesus olhou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje convém que eu durma, que eu pouse em sua casa. A arca também, Deus está falando hoje: convém que a arca vá para a sua casa, convém que a bênção de Deus vá para o seu lar, convém que a bênção do Senhor esteja lá na sua casa. O problema, sabe o que é? Que nós queremos ser abençoados do nosso jeito. Nós queremos que o Senhor nos abençoe do jeito que a gente quer. Nós queremos ser abençoados sem haver transformação, sem eu deixar, sem abandonar. A mulher teve em flagrante adultério, segundo os fariseus. Ela não foi condenada por Cristo. Sabemos a história. Cristo diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos, todos foram saindo, até que Cristo estava escrevendo na terra. Meu tio divino gostava de dizer que Cristo estava escrevendo lá: adultério, prostituição, roubo, cobiça, né? Claro que é só uma teoria, que não sabe o que é. Se algum dia nós formos para a glória, podemos perguntar: Senhor, o que você escreveu na terra? Né? Ou Lucas, o que Jesus escreveu na terra? Mas, a começar dos mais velhos, todos saíram. Cristo então perguntou: cadê seus acusadores? Todos foram embora, todos. Senhor, ninguém me acusou. Vai e não peques mais. Aquela mulher foi absolvida com uma condição: eu vou te absolver, mas não peca mais não, porque talvez não vai ter outra chance. Aleluia. Amém? Você precisa entender. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses só. Irmão, quando o Senhor entra na sua vida, Ele não precisa de muito para transformar. Ele, com pouco, Ele te transforma. Zaqueu, quando Cristo falou: olha, desce depressa, Zaqueu desceu correndo, mandou seus criados preparar um grande banquete. E no meio do banquete ele disse: olha, eu resolvo dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, só falar que eu vou restituir 4 vezes mais. Não foi Cristo quem mandou. É quando o Senhor entra, Ele muda. O Senhor, quando entra na sua casa, Ele te muda, irmãos. Não dá para você dizer que serve a Deus e não mudar. Não tem como você servir a Deus e continuar falando do mesmo jeito, continuar xingando, continuar amaldiçoando, continuar reclamando, continuar olhando para o outro. Ah, mas por que é com o outro é assim, comigo não? Irmãos, eu estou custando tomar conta da minha vida, continuei na sua. Como pastor, eu tenho a obrigação de velar pela sua alma, no sentido de orar e te aconselhar e te disciplinar se for preciso. Mas enquanto servo de Deus, eu quero saber da minha vida, porque eu estou custando, estou que nem a Chiquinha. Não lembra do chegar do chá lá? Quando o professor já fala: eu vou te dar um problema. Ela fala: mas eu já tenho tantos. Mas na verdade, se eu já tenho tanto problema, por que eu vou pensar mais? Por que eu vou preocupar com a vida do meu irmão, da minha irmã? Por que eu tenho que fazer? Orar por ele, interceder por ele? Porque quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: Abraão, se é tu uma bênção, o que é? Você vai abençoar. Eu preciso abençoar. A minha função é ser uma bênção para quem precisa. A minha função é abençoar. Eu sei que o lema da Igreja Pentecostal Unida é: o Evangelho completo para o mundo inteiro, menos aqui na igreja, em Catalão. No Catalão não é. Se você lá olhar na porta, meu lema é outro. Nossa missão é abençoar a sua vida. A missão do servo de Deus é abençoar o outro.
Pode olhar lá no rodapé, eu coloquei. Nossa missão é abençoar a sua vida. Porque a missão de servo de Deus é abençoar o outro. Servo de Deus tem obrigação de abençoar. Importa que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Paulo conquista, cada um considera o nosso acima de si. E como nós estamos vendo hoje, pessoas que não estão dispostas, eu te pergunto, você está preparado para receber a arca lá na sua casa? Você pode fazer como um Zaqueu, descer da sua arrogância, reconhecer seu pecado e seu erro, fazer como Davi, que baixou a cabeça para Natan e falou: eu errei. Não sei se você não sabe, mas o profeta Natan era servo de Davi. Ele vivia às custas do rei, e ele foi lá corrigir o rei. Outros reis, quando fizeram isso, mandaram matar o sacerdote, o profeta. Davi não baixou a cabeça: eu estou errado, e reconheço o meu erro. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que nunca peca, é um homem que quando peca é homem para reconhecer: eu errei, eu falhei. Então você é capaz de se comprometer a se consagrar hoje. Fala: Senhor, a partir de agora minha casa vai ser uma bênção. A partir de agora eu vou fazer como o Tiago diz: todo mundo esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mesmo porque se Deus quisesse que você falasse muito, Ele tinha te dado duas bocas. Você só tem uma boca e duas orelhas. Escuta mais, fale menos, que a chance de você errar é grande. Quanto mais você fala, mais você erra. Quanto menos você fala, a chance de você errar diminui. Tiago diz: todo mundo tropeça no falar. Aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. E nós sabemos que o perfeito é só aquele que desceu e subiu. Todos os demais erram e falham. Então se comprometa hoje a se consagrar, porque a arca vai lá para a sua casa. Deus quer abençoar seu lar. Ele quer, e assim como Davi, alguém falou a Davi, abençoou a casa de Obed-Edom. Tudo que ele tem agora está multiplicando. Imagine só, José, quando foi para o Egito, talvez tenha sido o último a ser comprado, a vendido. E Potifar, quem sabe, comprou ele, porque viu algo bom naquele rapaz, magro, queimado no sol, andou mais de 300 quilômetros no sol. Mas imagine só, quando a casa de Potifar começou a ser abençoada, tudo, a plantação começou a dar, colher no tempo certo, os animais começaram a multiplicar, o dinheiro daquele homem começou a crescer, os escravos multiplicar. Por quê? Porque ele comprou um escravo que ninguém queria. Quando ele comprou, José comprou a bênção da sua vida. Aonde o fiel entra, a bênção entra. Aonde aquele que é fiel entra, a bênção entra. É por isso que quem se casa tem que se preocupar em casar com quem é fiel. Não é preocupar com quem tem dinheiro. Beleza e dinheiro acaba. Qualidade não. E essa qualidade poucos têm. Então você é capaz de se deixar de lado para se dedicar somente a manter a arca do Senhor na sua vida, ou seu Espírito Santo agindo em você. Porque o grande problema nosso é que a gente quer servir a Deus na igreja. E servir a Deus na igreja é fácil. Você veste uma roupa bacana e vem para a igreja. E a roupa que vai para todo lugar? E a irmã que anda com a roupa colada demais ou curta demais? E o irmão que anda com a roupa assim, lascado? Sabia que você precisa viver a sua vida sabendo, como a Bíblia diz, que o Senhor está em todo canto, em todo lugar? Sabia que o Senhor conhece o seu falar, o seu agir? Então, se coloque na condição de servo hoje e fale: Senhor, eu preciso dessa bênção na minha vida. Eu quero levar o Senhor no meu coração todo dia. Eu quero o Senhor no meu lar, na minha família. Mas para isso eu tenho que mudar o meu comportamento. Para isso eu preciso ser transformado. Para isso você vai ter que cortar na carne, irmãos. Às vezes cortar na carne não é bom. Quantas
pessoas que a gente vê, que diz servir ao Senhor, mas na verdade estão longe de Deus. E para que você fique sabendo, aqui em 1 Crônicas, partindo do capítulo 15, nós vemos Davi, ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, chamou todos os sacerdotes. 1 Crônicas 15, 11, chamou Davi os sacerdotes, Abiatar, e os levitas, Uniel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Chamou todos, para estar citando os líderes daquela nação, para trazer a arca da aliança. E a partir do versículo 25, diz a Bíblia, sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. Tendo Deus ajudado os levitas que o levavam a arca da aliança do Senhor nas costas, como a Bíblia diz. Sacrificavam novilhos e carneiros. Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, os cantores. E o versículo 28, todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, com júbilo, com buzinas, trombetas, símbolos, fazendo alaúdes e harpas. Amém? O povo estava alegre, mas agora a alegria era completa. Por quê? Porque Davi agora tinha feito o que é certo. Consultou a aliança, consultou o livro da aliança, consultou os sacerdotes, anciãos. Como é que a gente traz a arca? Alguém falou para ele: não, olha, Davi tem que ser colocada no ombro do sacerdote, e o sacerdote tem que ser fiel, ele tem que estar consagrado. Então vai ser assim. Davi juntou os sacerdotes, santifica a sua vida. Nós vamos trazer a arca da aliança. Você quer que Deus abençoe a sua vida? Santifica a sua vida hoje. Santificação, como a gente fala, é eu fazer um exame de consciência e mudar onde eu tenho que mudar. Não é Deus que vai mudar para você. Ah, Deus vai falar comigo. Está falando agora. Você sabe que você tem que mudar. Vamos ficar em pé e nós vamos falar com o Senhor. Bem? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, por essa mensagem vinda do teu coração para nós. Que nós possamos, meu Deus, conservar viva a tua imagem em nosso coração e nossa vida. Abençoa o nosso lar, nossa família. Repreende todo o mal. Enche-nos da tua presença, Pai Santo, em nome de Jesus.